O futuro que a Rússia nos promete. Diário do Comércio, 23 de maio de 2011. O professor Alexandre Dugin atesta da elite intelectual russa que hoje molda a política internacional do governo Putin. Diz que o grande plano da sua nação é restaurar o sentido hierárquico dos valores espirituais que a modernidade soterrou. Para pessoas de mentalidade religiosa, chocadas com a vulgaridade brutal da vida moderna, a proposta pode soar bem atraente. Só que a realização da ideia passa por duas etapas. Primeiro é preciso destruir o Ocidente, pai de todos os males, mediante uma guerra mundial fatalmente mais devastadora que as duas anteriores. Depois será instaurado o Império Mundial Eurasiano, sob a liderança da Santa Mãe Rússia. Quanto ao primeiro tópico, a salvação pela destruição é um dos chavões mais constantes do discurso revolucionário. A Revolução Francesa prometeu salvar a França pela destruição do antigo regime. Trouxe-a de queda em queda até a condição de potência de segunda classe. A Revolução Mexicana prometeu salvar o México pela destruição da Igreja Católica. Transformou-o num fornecedor de drogas para o mundo e de miseráveis para a assistência social americana. A Revolução Russa prometeu salvar a Rússia pela destruição do capitalismo. Transformou-a num cemitério. A Revolução Chinesa prometeu salvar a China pela destruição da cultura burguesa. Transformou-a num matadouro. A Revolução Cubana prometeu salvar Cuba pela destruição dos usurpadores imperialistas. Transformou-a numa prisão de mendigos. Os positivistas brasileiros prometeram salvar o Brasil mediante a destruição da monarquia. Acabaram com a única democracia que havia no continente e jogaram o país numa sucessão de golpes e ditaduras que só acabou em 1988 para dar lugar a uma ditadura modernizada com outro nome. Agora o professor Dugin promete salvar o mundo pela destruição do Ocidente. Sinceramente, prefiro não saber o que vem depois. A mentalidade revolucionária, com suas promessas autoadiáveis, tão prontas a se transformar nas suas contrárias, com a cara mais inocente do mundo, é o maior flagelo que já se abateu sobre a humanidade. Suas vítimas de 1789 até hoje não estão abaixo de 300 milhões de pessoas. Mais que todas as epidemias, catástrofes naturais e guerras entre nações mataram desde o início dos tempos. A essência de seu discurso, como creio já ter demonstrado, é a inversão do sentido do tempo, inventar um futuro e reinterpretar a luz dele, como se fosse premissa certa e arquiprovada, o presente e o passado. Inverter o processo normal do conhecimento, passando a entender o conhecido pelo desconhecido, o certo pelo duvidoso, o categórico pelo hipotético. É a falsificação estrutural, sistemática, obsediante, hipnótica. O professor Dugin propõe o Império Eurasiano e reconstrói toda a história do mundo como se fosse a longa preparação para o advento dessa coisa linda. É um revolucionário como outro qualquer, apenas imensamente mais pretensioso. Quanto ao Império Mundial Eurasiano, com o polo oriental sustentado nos países islâmicos, no Japão e na China, e um polo ocidental no eixo Paris, Berlim e Moscou, não é de maneira alguma uma ideia nova. Stalin acalentou esse projeto e fez tudo o que podia para realizá-lo, só fracassando porque não conseguiu em tempo criar uma frota marítima com as dimensões requeridas para realizá-lo. Ele errou no timing. Dizia que os Estados Unidos não passariam dos anos 80. Quem não passou foi a União Soviética. Como o professor Dugin adorna o projeto com o apelo aos valores espirituais e religiosos, em lugar do internacionalismo proletário que legitimava as ambições de Stalin, parece lógico admitir que a nova versão do projeto imperial russo é algo como um stalinismo de direita. Mas a coisa mais óbvia no governo russo é que seus ocupantes são os mesmos que dominavam o país no tempo do comunismo. Substancialmente, é o pessoal da KGB.
ou FSB, que a mudança periódica de nome jamais mudou a natureza dessa instituição. Pior ainda é a KGB com poder brutalmente ampliado. De um lado, se no regime comunista havia um agente da polícia secreta para cada 400 cidadãos, hoje há um para cada 200, caracterizando a Rússia inconfundivelmente como Estado policial. De outro, o rateio das propriedades estatais entre agentes e colaboradores da polícia política, que se transformaram da noite para o dia em oligarcas, sem perder seus vínculos de submissão à KGB, concede a esta entidade o privilégio de atuar no Ocidente sob camadas e camadas de disfarces, com uma liberdade de movimentos que seria impensável no tempo de Stalin ou de Khrushchev. Ideologicamente, o eurasismo é diferente do comunismo, mas a ideologia, como definiu o próprio Karl Marx, é apenas um vestido de ideias a encobrir um esquema de poder. O esquema de poder na Rússia trocou de vestido, mas continua o mesmo, com as mesmas pessoas nos mesmos lugares, exercendo as mesmas funções com as mesmas ambições totalitárias de sempre. O Império Eurasiano promete-nos uma guerra mundial e, como resultado dela, uma ditadura global. Alguns de seus adeptos chegam a chamá-lo o Império do Fim, uma evocação claramente apocalíptica. Só esquecem de observar que o último império antes do juízo final não será outra coisa senão o império do Anticristo.